Aí eu começo, apresento a Delza novamente, e hoje os nossos intérpretes. Hoje temos intérprete de Libras. Isabela, não sei se você costuma fixar os intérpretes para aparecer na gravação, não sei como é que você configura aí. Ou se você coloca em destaque. Eu tô deixando fixado aqui para gravação, daí você tá aparecendo para mim. E tá tudo certo. Eu ia pedir uma recomendação para o pessoal desligar a câmera para não atrapalhar no momento do YouTube e as pessoas conseguirem enxergar a tela com os intérpretes. Mas eu dei um jeito aqui e já consegui fixar. Aí precisa fixar eu e o Giliard, tá? Nós dois. Isso. Delza, posso começar a apresentação? Aqui. Claro, pode sim. Beleza. Eu sou boa noite. Baixinho, mas eu consigo ouvir. Espera aí, então, que eu vou tentar com o fone de ouvido. Tá dando para me escutar melhor agora? Beleza. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro do Clube de Leitura do Mulheres em Movimento. Hoje a gente vai falar sobre o segundo capítulo da obra Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. O nosso primeiro encontro foi sobre o primeiro capítulo, O Legado da Escravidão, Parâmetros para uma Nova Condição da Mulher. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre o movimento anti-escravagista e a origem dos direitos das mulheres. Para o encontro de hoje, a gente tem a colaboração da Delza da Hora. A Delza ela é graduada em Ciências Sociais pela UFSC, cursou bacharelado em Arquivologia também na UFSC, e ela atualmente pesquisadora sobre raça, gênero, grande entendedora de Angela Davis, e também agradecer aqui a presença de todo mundo, inclusive da Delza, que tem nos ajudado nos encontros e compartilhado a sabedoria dela e os conhecimentos com a gente. Muito obrigada, Delza. Obrigada a todo mundo que se inscreveu. E especialmente também hoje, eu quero agradecer a Stephanie, os intérpretes de Libras, e eles vão ficar revezando entre a Stephanie e o Giliard. E são essas as introduções. Passo a palavra, então, para a nossa convidada, a Delza. Boa noite, Delza. Boa noite, então, a todas, todos e todes. Como a Isabela já me apresentou, eu sou a Delza. Só vou fazer uma correçãozinha na apresentação. Eu cursei o bacharelado, mas eu não terminei a arquivologia. Ficou parecendo que eu tinha terminado. Eu só cursei um ano. Na verdade, eu sou formada em Ciências Sociais e em História. E atualmente faço mestrado na UFSC, em Sociologia e Política. Então, iniciar então esse encontro agradecendo a presença de todo mundo que está aqui presente, né, de todos vocês. Me desculpar já inicialmente por não ter conseguido estar presente na semana passada. Eu precisei dar suporte para uma colega que está passando por uma situação bastante delicada agora. Enfim, enfrentando também todo o peso assim, do sexismo num momento bem delicado da vida dela. E aí eu não pude estar presente no encontro. Mas, como vocês já devem ter lido, hoje a gente vai debater sobre um capítulo curto até do livro, mas muito interessante, que vai falar sobre o histórico mesmo do movimento anti-escravagista nos Estados Unidos e a participação das mulheres nesse processo, né? Que foi bastante importante, inclusive, para garantir os direitos das mulheres de um modo geral. E a gente vai ver também um pouquinho como é que funcionou e como é que aconteceu a inserção das mulheres negras dentro desse contexto. Bom, o capítulo ele já começa com uma frase assim bem pesada, né, falando que quando a verdadeira história da causa
anti-escravagista foi escrita, as mulheres ocuparão um vasto espaço em suas páginas, porque a causa das pessoas escravas tem sido particularmente uma causa das mulheres. Então, a gente tem aqui uma citação do Frederick Douglass, que eu vou dedicar pelo menos um minuto para falar um pouco sobre quem é essa figura, que aparece tanto no capítulo, que vai aparecer nesse livro inteiro da Davis. Ele apareceu no primeiro capítulo e vai continuar aparecendo. E em outros escritos dela também, ela remonta para falar sobre esse homem, porque ele realmente cumpriu um papel muito interessante na luta pelo direito das mulheres. Então, a gente começou o capítulo com essa frase, e essa frase ela já nos traz uma reflexão inicial, que é sobre a força das mulheres e sobre a força da mobilização das mulheres e o que ela pode, a partir da visibilidade, a partir do momento que ela for visibilizada, o que ela pode causar no mundo, o que ela pode causar numa sociedade. E a Davis, então, ela começa traduzindo um capítulo falando sobre o Frederick Douglass, que foi um abolicionista muito importante na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ele não se sabe exatamente assim, qual foi a data real do nascimento dele, mas se sabe que ele nasceu nos anos 1800 e que ele foi filho, né, de uma mulher que foi escravizada e que o seu pai era branco. Não se sabe exatamente a sua história. Mas uma coisa que ficou marcada na vida do Frederick Douglass foi o fato dele ter se tornado um líder do movimento que viria a ser um movimento abolicionista. Foi um afro-americano, e foi o primeiro afro-americano, inclusive, cidadão afro-americano, a ocupar cargo de alto escalão no governo dos Estados Unidos. E isso também, com certeza, influenciou diretamente nas posições que ele conseguiu galgar e que ele conseguiu sustentar a defesa de uma série de demandas que vinha, né, que se articulava e que, de alguma maneira, era propositivo para a vida de mulheres. Principalmente, sobretudo, mulheres negras, né, que ele tinha essa compreensão sobre a necessidade da luta, não somente do fim do racismo, mas também do fim do sexismo. Então, passando essa parte da apresentação, vou tocar bem o capítulo, assim. A primeira página, né, já começa com uma pergunta. Por que será que tantas mulheres se juntaram ao movimento anti-escravagista? Essa é uma interrogação que a Davis faz e faz para nós também, que estamos, né, enquanto na condição de leitores do capítulo. E ela explica que algumas autoras tentaram descrever isso, né? Tentaram mostrar por que será que as mulheres se aproximaram da luta anti-escravagista. A Davis, ela faz uma crítica bem contundente a isso, no sentido de dizer, olha, não é bem por aqui que a gente vai justificar a inserção das mulheres na luta anti-escravagista. Não é colocando elas ainda mais num lugar de subalternidade, dizendo que elas estão ocupando essa luta do movimento escravagista porque elas têm um apelo natural, instintivo, maternal, que lhe coloca numa condição de querer ser boazinha e ajudar todo mundo. Vamos ver exatamente quais são as raízes da construção, né, do envolvimento dessas mulheres nessas lutas pela emancipação social. E aí ela critica, né, o livro Acabando do Pai Tomás, que foi um livro pensado por uma mulher branca, a Ert, e ela, na época em que ela escreveu esse livro... Desculpa, Deusa, qual que é o nome da autora da Acabando? Harriet. Está na página 44, ela na primeira linha. Ah, tá, é que eu não tô com o livro. Se vocês puderem dar uma força também com os nomes no chat. Pode digitar e colocar no chat. Claro. Tá. Obrigada. Já coloquei. E aí, essa autora, né, ela estava bastante influenciada pelo período, que era um período muito marcado pelo culto à maternidade, pelo culto do lugar da feminilidade da mulher. E aí vale relembrar que essa mulher, ela não era uma mulher negra, né? A mulher negra nunca esteve nesse lugar socialmente, em contexto algum, se colocou mulher negra em um lugar de feminilidade. Então, tem um texto da Sojourner, onde ela vai dizer que eu não sou uma mulher, que é uma frase hoje, inclusive, replicada por várias outras pensadoras negras, inclusive a Bell Hooks, que é título de um livro onde ela vai descrever, né, porque a mulher negra nunca é colocada num lugar de humanização, muito pelo contrário. Então,
A mulher negra não estava nesse lugar de feminilidade. No entanto, isso não fazia com que ela não estivesse também no lugar de subalternidade. Essa mulher, essa pensadora, ela, nesse texto, A Cabana do Pai Tomás, ela descreve, né, uma mulher perfeita, uma mulher que tem facilidade para cuidar do lar. E a Davis vai dizer que não somente colocou as mulheres nesse livro como numa condição de infantilidade, de incapacidade, de falta de autonomia, como colocou também pessoas negras, né? Então, as pessoas negras eram sempre descritas nesse texto como pessoas gentis e dóceis. Elas nunca se apoiam, sempre apresentadas dessa forma. E no caso das mulheres, isso também era bastante comum. E aí a Daisy vai dizer, olha, mas a gente vai ter um problema logo em seguida, que é o fato do processo de industrialização, né, acontecer de forma muito voraz, e isso vai fazer com que as mulheres elas tenham esse lugar que está colocado dentro do campo doméstico deslocado. Porque se até então o que estava pensado para essas mulheres era cuidar do lar, né, e não somente, mas era a forma como foi descrita, né, e eles vai dizer que as mulheres não somente estavam no lar, numa condição de servidão para os maridos e para os filhos, mas elas também estavam no lar cumprindo trabalhos domésticos, e não trabalhos domésticos como a gente entende de varrer a casa, de fazer coisas, de cozinhar, mas que na época específica, alguns trabalhos eram feitos dentro de casa, que também geravam lucro. Então, as mulheres estavam inseridas dentro de uma lógica do mercado, dentro de uma lógica de produção. Só não era dentro de uma lógica industrializada. E aí as indústrias, né, têm um boom ali nos Estados Unidos, e essas mulheres se veem, então, deslocadas, e é quando uma série de ideias racistas começam a justificar não somente essas noções sexistas do lugar das mulheres, mas também das noções ainda racistas sobre o porquê excluir determinados corpos negros de alguns lugares. E aí, nesse capítulo, muito, muito fortemente aparece o lugar da educação de novo, e é muito louco como, tanto no primeiro capítulo como nesse, e lá pelo sexto capítulo, principalmente, vai aparecer de novo o lugar da educação como uma ferramenta de transformação e de emancipação para as mulheres negras no contexto de escravidão e pós-escravidão. E aí aparecem algumas figuras de mulheres brancas que foram muito, muito cruciais para o que a gente vai chamar, então, da agenda do direito das mulheres. A gente vai ter uma professora, a Prudence, que ela vai observar que ela já vinha fazendo, né, um trabalho bastante interessante de luta antirracista, já tinha empregado uma mulher negra, e ela se depara com uma situação em que uma aluna negra quer estudar e ela admite essa aluna na turma dela. Não foi tão simples lidar com esse fato, mas ela assumiu a bronca de dizer, eu quero essa aluna na minha turma, ela vai estudar aqui e o racismo não vai parar. Só que o que aconteceu foi que houve um boicote, né? Então o capítulo vai descrevendo um boicote que ocorreu não somente a essa mulher, mas a toda a cadeia de ações que foi construída a partir dessa ação dela. E é muito maluco, porque esse capítulo, eu diria que o ponto central dele é o racismo e o sexismo, assim, aparece muito forte, né? O lugar da exclusão dos direitos de mulheres e quanto que isso fortalece ainda mais a agenda racista dos Estados Unidos, principalmente ali no Velho Sul. Então, na década de 1830, essas mulheres, tanto as donas de casa como as trabalhadoras, elas foram se integrando no movimento abolicionista. E ao se integrarem no movimento abolicionista, elas precisaram se articular, né? Então, o que acontece? A Prudence, por exemplo, ela é professora, ela decide ela decide admitir essa aluna na turma dela, e para fazer esse enfrentamento foi preciso fazer uma espécie de uma articulação com outras mulheres que já tinham uma compreensão do que poderia vir como retaliação, né?
Então, ela se junta com uma outra mulher, agora, nesse caso, uma mulher negra, que ela mesma tinha empregado, que era a Charles Harris, e ela vai indicar uma outra mulher negra, que também já estava inserida na luta abolicionista. Como vocês colocaram ali. Que vai exatamente fazer com que... Desculpa, Delza. Como a gente não leu o material, a gente tem um pouquinho de dificuldade de acompanhar os nomes dos personagens, nome dos autores, sim. e por si só. Se puder, de alguma forma, falar de uma forma mais calma, para a gente poder compreender o contexto, o enredo, a gente consegue passar também essas informações. Ótimo. Obrigado. Aí, eu vou escrevendo aqui, aí você me corrige qualquer coisa, tá? Uhum. Obrigado. Eu vou falar com mais calma. Então, essas mulheres foram as principais mulheres articuladoras do movimento abolicionista logo na primeira década. E elas enfrentaram uma retaliação nessa escola que tomou que a gente pode dizer, tomou uma proporção não esperada. Então, a partir do momento em que essa professora decide ter essa ação antirracista, os pais de alunas brancas entendem que aquilo ali é um absurdo. Como assim uma aluna negra, na mesma turma que a minha filha, faz um boicote, e aí a gente observa que tem todo um arranjo, inclusive mercadológico, contra a ação antirracista. Então não vai somente acontecer as ameaças à professora, como não satisfeitos, farmacêuticos vão negar compras de remédio, lojistas vão se recusar a vender para a senhora, eu vou falar como se escreve, Crandall, e o médico também não quis atender as alunas daquela turma, né, as alunas doentes. Então, a gente percebe aí que o grupo racista da época, e isso acontece até hoje, eles são muito mobilizados no sentido de boicotar qualquer ação progressista. E é por isso mesmo que a força das mulheres, elas não podem acontecer de forma isolada, elas precisam acontecer de maneira muito articulada, e principalmente tendo em vista o que está se buscando, né, enquanto horizonte. Porque quando, por exemplo, hoje, a gente está pensando aqui, e eu vou fazer um link, não necessariamente tem a ver com o texto, mas eu acho importante tocar no que está acontecendo no Afeganistão. A gente muitas vezes está aqui falando de movimento feminista, interseccional no Brasil, e a gente não faz ideia do que está acontecendo no Afeganistão, a não ser o que a mídia diz. Hoje, a Veja fez uma capa bastante emblemática, onde faz uma ilustração bastante forçada sobre quem é a mulher afegã, e eu acho muito importante que a gente tenha sempre esse cuidado de olhar para a luta das mulheres que estão acontecendo em outros contextos que não são os nossos, um olhar, primeiro, de compreensão de que a gente não sabe o que está acontecendo, ter essa cautela, né, de saber que, por mais que eu estou lendo, eu não sei exatamente o que está acontecendo. Ouvir quem minimamente milita nesse campo. Então, eu tenho acompanhado muitas lives de mulheres muçulmanas. Eu ainda sinto falta de ouvir mulheres muçulmanas do contexto que não seja brasileiro, mas só de ouvir o movimento feminista de mulheres muçulmanas já dá para minimamente descortinar uma série de noções, de pré-noções que a gente tem sobre o que é o Afeganistão, sobre o que é a religião muçulmana, porque o que a gente mais tem visto nesses últimos dias é uma série de matérias mostrando hijab e confundindo com burca. E isso só demonstra o quanto que a mídia não tem cuidado, né, com o tipo de linguagem que ela vai usar e o quanto que isso pode provocar mais ainda intolerância a determinadas religiões, a determinados costumes, principalmente com o Oriente, porque o Ocidente vive, né, jurando que é superior ao Oriente, jurando que a gente tem a salvação, e não à toa hoje a Veja colocou aquela capa lá, onde tem uma estátua da liberdade, né, então fazendo uma alusão dos Estados Unidos, e aí meio que cobre essa estátua da liberdade com burca, e diz
que aquilo ali, ou usa hijab no lugar da burca e diz que é a burca, enfim, há uma confusão muito forte com símbolos que são muito importantes para aquele povo e faz com que as pessoas saiam disseminando uma série de informações que não são verdadeiras. E o que isso tem a ver com o texto, né? A gente está falando aqui de mulheres que se uniram num contexto em que, se a gente for parar para pensar no Velho Sul, em 1800, muitas vezes o que a gente tem de informação geral é de que as pessoas negras, elas lutaram sozinhas. Sim, de uma forma geral, o que a gente vai ver é que a luta das mulheres brancas sempre foram mais visibilizadas do que das mulheres negras. Mas quando a gente pega o contexto da construção do que foi o movimento anti-escravagista, a gente vê que tem uma presença muito forte de mulheres brancas que minimamente eram conscientes. Agora, tem um passo ali, né, ou melhor, um descompasso entre o momento em que a luta anti-escravagista é cunhada por pessoas, tanto pelo Frederick Douglass, que era o grande representante, que é um homem que tinha uma consciência muito forte sobre o lugar do sexismo na luta antirracista, e por que ele não poderia ficar fragilizado com a ideia de masculinidades, onde você é sempre comparado como o homem das mulheres, o homem do direito das mulheres. Ele não se importava com esse rótulo, porque para ele o que importava era usar esse espaço que ele tinha para falar por todos que ele pudessem falar. Eu acho que cabe para a gente refletir hoje o que eu, né, na condição que tenho hoje e que eu tenho feito com o lugar de fala que eu tenho, com o espaço que eu tenho, pela luta daquelas pessoas que eu minimamente digo que me solidarizo, que eu minimamente digo que construo junto. Né? Então, a gente pega junto, mesmo a gente gosta de coisas muito específicas daquela luta e acha que faz a melhor luta. Então, hoje eu tenho visto muito isso acontecer no Instagram. A gente quer se solidarizar com essas mulheres afegãs, quer de alguma forma, daqui do Brasil, manifestar nossas redes que a gente não concorda com os retrocessos que está rolando lá, mas a gente não tem, muitas vezes, um veículo de comunicação muito bom para saber o que está realmente rolando. A gente, às vezes, não conhece os canais de mulheres muçulmanas que estão falando com mais superioridade sobre o que está acontecendo, e a gente dissemina uma série de informações que são mais inverdades do que necessariamente está ajudando até mesmo quem está na nossa rede, que poderia estar se informando melhor, e não usando esse espaço, esse momento político que é bastante delicado no mundo para propagar ainda mais a islamofobia, né? Porque quando a gente fala de um muçulmano, que as pessoas imaginam um monte de bomba, elas não conseguem imaginar uma religião que não seja baseada nisso. Né? Então, acho que é um pouco isso, só para situar, e para a gente refletir mesmo sobre o nosso lugar hoje, enquanto feminismo interseccional, de uma forma geral. O que o feminismo interseccional, qual é o papel do feminismo interseccional, então, na luta pelas mulheres afegãs? Eu queria bem ouvir a Davis, né? Estou tentando ver se ela lança alguma nota, alguma coisa, mas por enquanto ela não vi nenhum pronunciamento dela. Queria bastante entender assim, como que ela está analisando os Estados Unidos, principalmente, que é um dos panos de fundo dessa treta toda que ninguém comenta, né? A mídia, pelo menos, não comenta. Então, a gente viu ali, no caso desse capítulo, uma jovem que tirou uma força extraordinária para perseverar diante de uma ação que era bastante perigosa, porque ela estava sendo ameaçada, ela viu toda uma rede de um comércio se fechar, né, para as pessoas que estavam envolvidas nessa luta com ela, mas isso não fez com que ela se desmotivasse ou que ela desistisse do propósito inicial. Com certeza, essa Trude assim, sabia o que ela estava fazendo, né? Ela tinha uma noção real, assim, da causa que ela militava. Ela não estava indo ali somente por brincadeira, né? Ela tinha um conhecimento real sobre isso. E aí, ainda sobre o abolicionismo, o que a gente percebe bastante nesse capítulo que a Davis vai narrando, quem são as fundações, quem são as sociedades que vão sendo criadas. Primeiro era a Sociedade Anti-Escravagista Nacional, depois é fundada uma Sociedade Anti-Escravagista Feminina, então já se tem mais de Boston, né? Então já se tem mais uma abertura para a inserção das causas das mulheres. O que a gente percebe o tempo inteiro é que isso só aconteceu, né? Isso só se deu porque houve de fato uma articulação, porque ainda assim
as mulheres que podiam estar inseridas nesse contexto, elas tinham uma demarcação de classe muito forte, que eram as mulheres de classe média. Então, imaginem as mulheres trabalhadoras que trabalhavam nas lavouras, qual que era o lugar dessas mulheres dentro da luta anti-escravagista. Simplesmente elas não ocupavam esse espaço. Então, não foi à toa que o Frederick Douglass e a Prudence e várias outras mulheres, inclusive negras, cumpriram um papel fundamental nesse processo. Quero falar ainda, dentro desse ponto do lugar de classe nas lutas, porque ainda hoje, e isso, Prudence, ainda hoje a gente vê ainda hoje a gente vê o lugar de classe demarcando muito a inserção das mulheres nos espaços, né? E é muito importante que quando a gente for pensar os nossos espaços, que a gente for pensar os nossos espaços de luta, os nossos espaços de articulação e de movimento, a gente sempre se questione quem é o nosso público-alvo. Imaginei todo mundo, no fim das contas, pelo menos acredito eu, né, quer o máximo de pessoas participando, o máximo de diversidade. Mas a gente precisa começar a pensar quem são as pessoas que estão nesse encontro, que está sempre vindo para esse encontro. Ela tem uma cor específica? Ela tem um gênero específico? Ela tem uma orientação específica, sexual específica? Porque isso vai nos dar informações importantes para a gente melhorando esse espaço, né? Para a gente deixar ele o mais democrático possível. Ainda pensando também no lugar do Frederick Douglass, eu queria dizer de um conceito da ciência política, que é a representação descritiva, que é um conceito muito importante para a gente pensar o quão sério é o lugar de alguém que representa o outro, né, dentro de um espaço político. Porque a representação descritiva, ela parte da ideia de que eu posso ir numa conferência, por exemplo, representar algo que eu não vivo diretamente. Por exemplo, eu posso estar numa conferência de pessoas com deficiência sem necessariamente ter alguma deficiência, né? E é um conceito que precisa ser bem aprofundado, né? Não dá para jogar assim, achar que quem cunhou ele estava preocupado só em botar qualquer pessoa para representar. Mas hoje a gente vê que existem alguns espaços que a gente não consegue ainda deixar o mais democrático possível. E se a pessoa que estiver representando, fazendo a representação descritiva, conseguir minimamente ser responsável com a ação que ela está cumprindo, a gente consegue ter um mínimo de ganho ao invés de ter total perdas, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a Conferência Nacional de Promoção de Igualdade Racial. Ela vai acontecer ano que vem, a CONAPI. A CONAPI é um espaço muito importante para a gente tirar dali um monte de política pública. Recentemente, eu entrevistei uma senhora do Araiara, que é um instituto Araiara, que ela comentou sobre sobre ter participado de espaços de lutas pelo meio ambiente. E, na época, os catadores, né, eles não tinham emancipação, eles não se sentiam aptos para falar. Mas ela, na condição de alguém que foi colocada lá para representar eles, ela tinha a compreensão, uma mulher branca, mas ela tinha a compreensão de que ela não podia falar por eles, porque ela não devia fazer isso. Então, o que ela fez? Ela assumiu o lugar que deram para ela, o posto que deram, né, enquanto gestora pública, e ela fez o seguinte, ela preparou eles para falar. Então, ela falou, não, calma, você quer falar o quê? Preparou o discurso com eles, e aí eles não tinham coragem de ir lá pegar o microfone para falar, porque, né, socialmente, essas pessoas não são colocadas, são geralmente desumanizadas, são colocadas no lugar de prioridade intelectual, então eles não se sentiam aptos para falar. Mas ela teve esse cuidado de não querer falar por eles. Então, ela pediu para que eles pensassem no que eles queriam dizer e ela apenas comunicou, e com o máximo de cuidado para comunicar exatamente o que eles queriam comunicar. Então, muito disso aconteceu aqui nesse capítulo, né? As mulheres que foram se unindo, as primeiras pioneiras do movimento abolicionista, elas foram se articulando e sempre com esse cuidado com a luta pelos direitos das mulheres e entendendo e reconhecendo, principalmente a ausência das mulheres negras nesse espaço.
Então, eu acho que é isso. Eu vou abrir para questões e vou deixar vocês trazerem talvez alguma questão específica do texto. Mas eu acho que o capítulo quer nos mostrar novamente é que é muito engraçado que esse livro da Davis, em nenhum momento, se você der um Ctrl F, você não vai achar a palavra interseccionalidades. A não ser quando as pessoas que fizeram o prefácio comentam. Mas a Davis mesmo, ela não fala disso. Ela trabalha o tempo inteiro a categoria interseccionalidade, sem citar a categoria interseccionalidade. Porque ela entende que quando ela está falando de movimento escravagista, colocando a ausência das mulheres negras nesse espaço, colocando Frederic Douglass no lugar de alguém que, de fato, era aliado da luta das mulheres negras, ela já está fazendo interseccionalidade, né? Ela já está sendo interseccional na sua análise. Assim. Então, eu acho que é isso. Elza, muito obrigada. Eu vou precisar atrapalhar aqui um minutinho para pedir para quem não assinou a lista de presença assinar o formulário. Eu deixei o formulário no chat, eu vou colocar novamente. Eu vou colocar aqui. E se vocês não puderem acessar o link do form, coloquem ele no chat que aí a gente escreve para vocês, mas aí tem o linkzinho. E aí agora, voltando para as perguntas, vou ver se alguém tem aqui alguma pergunta, porque da última vez eu fiz algumas perguntas e depois várias pessoas criaram coragem e a gente saiu do tempo. Então, vou esperar primeiro, ver se o pessoal tem perguntas. Tem alguns comentários que eu estou vendo aqui no chat, mas perguntas praticamente não, mas eu vou passar por esses comentários também. José Eduardo, ele... Acho que não tem nenhum antes. Ele comenta assim, essas lutas muito específicas, como escolhas pessoais, esquecendo a luta principal, que é contra o capitalismo, para dissolver a cara de toda a luta, que é contra o capital, ou será só discurso, ainda que envoltos em boas intenções? É um comentário, é uma pergunta, é um comentário, né, José? Na verdade é só um comentário. Só uma... Tá. Um momento. Eu acredito que, assim, eu estou entendendo a essência do teu comentário, eu acho que tu está querendo dizer o quanto que é problemático e quanto que é perigoso algumas lutas específicas, no sentido de que elas podem apagar o nosso inimigo principal. Acho que, no entanto, cabe a gente falar que o mais a Davis está tentando trazer no livro inteiro, mesmo se colocando o tempo inteiro como uma mulher marxista, socialista, comunista, né? Filiada ao Partido Comunista. Ela tentou ser vice-presidente pelo Partido Comunista dos Estados Unidos. É de que, quando a gente ignora algumas opressões que estão atreladas e que, inclusive, fortalecem a opressão do racismo, a gente não está sendo tão purista quanto parece, a gente não está sendo tão assertivo quanto parece. Então, lutar contra o capitalismo é lutar contra o machismo, é lutar contra o racismo. E o que a gente, às vezes, o que acaba acontecendo a gente tem uma opressão de raça que ela, no mundo inteiro, não é uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que acontece no Brasil. É que a gente fala sempre de lugares muito específicos de onde a gente está. Mas no mundo inteiro, o racismo ele está se dando baseado na ideia de superioridade de uma raça. Né? Então, raça é um construto social, é uma construção social. Mas a gente precisa hoje desse conceito de raça porque é ele que tem embasado as nossas políticas públicas. Já que construíram com a ideia de nos inferiorizar, a gente precisa dele hoje para fazer com que a gente mostre que o branco ele não é neutro. Né? Ele também está dentro de um conjunto racial, né? Ele também está situado racialmente na sociedade. E essas pessoas, pasmem, elas, por mais anticapitalistas que sejam, elas têm uma dificuldade enorme de reconhecer o que historicamente foi feito com determinados grupos étnicos, né? Então, a Davis, o que ela está tentando mostrar o tempo inteiro a gente tem aqui exemplos nesse capítulo de mulheres brancas muito políticas e muito articuladas politicamente e emancipadas também politicamente, que conseguiram dar esse suporte de apoio à luta anti-escravagista. Mas o capítulo, esse é só um capítulo, a gente vai pegar os outros capítulos e a gente vai ver o que o movimento sufragista fez com a luta das mulheres negras, né? E o que tem feito até hoje no mundo, o que
que a gente tem tido de resultado com o fato da gente ter separado as lutas. Então, a Davis, ela propõe que a gente não segmente, mas que a gente seja interseccional nas nossas análises. E a interseccionalidade não é para dizer que está tudo junto e misturado, não. É para, inclusive, reconhecer que, em alguns momentos, algumas lutas precisam se sobrepor sobre outras, porque determinados conflitos vão ser mais insurgentes e mais emergentes e vão precisar de mais atenção naquele momento específico de análise. Mas isso não é para servir como briga para o grupo vizinho que não está sendo contemplado naquela análise. E é isso que a gente tem. O capitalismo, ele faz isso mesmo, né? Ele gosta de desordem, ele gosta da... Desordem não, né? Antes fosse. Ele gosta da desunião da classe. Então, a gente tem pessoas negras, pessoas brancas, pessoas de diversos grupos raciais, vivendo uma opressão em comum, causada por esse sistema capitalista, mas a gente precisa reconhecer que o racismo não foi causado pelo sistema capitalista, né? Ele é anterior, mas ele é potencializado e ele hoje é, inclusive, mercantilizado pelo sistema capitalista. Então, o capitalismo se torna um problema para nós, se torna um inimigo para nós, a partir do momento que a gente identifica que ele não está do nosso lado. Olha, ele não criou, mas ele também não está nem um pouco interessado em acabar, muito pelo contrário. Quanto mais racismo, melhor para a gente lucrar, né? O racismo vende com cadeia, vende com política de drogas, vende com muita coisa. Então, eu acho que reconhecer esses lugares que o capitalismo utiliza do racismo para nos oprimir é que é o ponto. Mas o racismo não deixa de ser uma pauta importante. Você percebe? O tempo inteiro ele está aparecendo. Agora, o que falta, e eu acho que a Davis ela cumpre muito bem essa importância para nós, principalmente feministas negras brasileiras, e eu trabalho isso no meu TCC, é que ela inaugura um debate lá em 1981, com esse livro, que foi traduzido em 2016 para nós, e ela nos dá a ferramenta muito importante para dialogar com a esquerda, porque até então a esquerda não estava disposta no Brasil a ouvir as mulheres negras nos movimentos com a seriedade que precisava. Então, eu sinto que a tradução desse livro, para nós, foi muito importante. Porque uma mulher negra, comunista, falando para vocês que a gente tem problema a partir do momento que a gente segmenta as lutas. Então, acho que é um pouco disso, assim, sabe? Mas é sempre bom, tipo, levar em consideração que a interseccionalidade não é juntar todo mundo no mesmo bolo e fingir que não está tendo diferenças, né? As diferenças, elas não podem ser apagadas de forma alguma. E a superação dos conflitos pela força é só com o fascismo mesmo. Para nós, que minimamente está num campo ali que se coloca quanto anticapitalistas, não cabe. Tem uma mãozinha levantada, não sei se tem outra pergunta. Quer fazer perguntas para mim, Isabela? Então, a gente aqui na lista, a gente tem a Carol, que ela está inscrita, ela queria fazer uma observação, e o Marcos e a Cláudia depois levantaram a mão. Se a Carol quiser falar agora, daí a gente passa depois a palavra para o Marcos. Eu tô aqui dando uma ligadinha na câmera para não ficar tão estranho, que minha internet tá bem ruim. Essa fala agora que a Delza colocou, eu achei ela, assim, fantástica. Deu uma síntese para um pensamento, assim, que eu estava querendo elaborar agora nessa observação. Porque quando a gente fala sobre como o capitalismo alimenta o racismo e o racismo alimenta o capitalismo, a gente vê que a internacionalização do capitalismo se deu com base no sistema escravagista de pessoas negras, né? Então, esse é um exemplo concreto de como toda a ideia de raça foi construída também pelo capitalismo e vendida, né? Tipo, venderam pessoas negras, né? Isso foi troca de capital, isso gerou mais-valia, isso gerou lucro. Então, a gente não pode segregar uma luta que seja parte constitutiva dessa estrutura, né? Por isso que a Angela Davis ela é socialista, porque ela quer que quebre essa estrutura que é racista, né? Isso é uma coisa que fica muito evidente no texto dela, né? A fala da Delza no final da apresentação fez esse link muito interessante, né? Como ela é muito prática no texto dela. Ela não falar sobre a interseccionalidade, mas ao mesmo tempo não é um conceito abstrato, é muito nítido, é muito concreto. Isso que eu admiro muito na escrita dela, porque faz você ter sentir o peso que é você ser antirracista,
sabe? Ela não precisa dizer com todas as palavras, não precisa apontar os dedos, porque ela não está nesse lugar de individualizar o processo racial, sabe? Não é apenas a discriminação. Isso é uma coisa que no texto ela deixa muito claro e que muitas vezes em discussões na internet, como a Delza também colocou em relação ao Afeganistão, elas são muito individualizadas. Eu acho que talvez seja essa a questão que o José tinha colocado no chat, sabe? Quando a gente não trata isso como uma questão de estrutura que deve ser derrubada, ou quando a gente não trata que isso deve ser uma luta diária, né? Contra o racismo, contra o capital, contra essa estrutura sexista, porque é isso que constitui nós, como indivíduos, tendo essa noção de responsabilidade prática enquanto militantes, é a essência do negócio, sabe? Isso que a Angela Davis deixa, assim, de um jeito muito, muito didático, né? Ao falar da educação e tudo mais. É muito educativo ler os textos dela. Assim, você consegue localizar, apesar de ser a história dos Estados Unidos, né? A história do racismo nos Estados Unidos, pra gente também dá para fazer um paralelo legal, assim, sobre como funciona a estrutura de sociedade aqui. Toda a fala da Delza deixou, assim, essas questões mais claras, né? E um comentário que eu quase não fiz no chat sobre a questão da islamofobia é porque muito está relacionado com questões étnicas, né? Os muçulmanos, eles são um grupo étnico. E isso vem muito um racismo relacionado com isso também, né? E é uma coisa interessante da gente observar, né? O racismo, ele não é só com as pessoas negras, eles são com pessoas não brancas. E isso veio a partir de toda a colonização capitalista, né? Tanto no Ocidente quanto no Oriente. Isso se deixa muito claro no texto dela, não necessariamente só nesse capítulo, né? E, assim, adorei a apresentação, assim, essa é mais a minha observação das coisas que eu anotei, tirando do texto e da fala da Delza. Muito bem, Carolina. Achei bem massa assim, esse teu final que tu frisou ali. Eu acabei perdendo na hora da apresentação de frisar que é um problema racial também, né? Claro, não somente racial, porque senão a gente vai colocar todo o conflito do que está rolando no Afeganistão na conta da discussão do racismo. A gente sabe que tem um conflito real de imperialista ali também envolvido. E eu acho que é por isso que a Davis ela é tão assertiva e, para mim, é uma autora muito cara, porque ela não tem problema algum de bancar que ela é marxista até o fim, que ela é socialista até o fim. Por mais que a gente discorde que algumas coisas, tem alguns livros da Davis que eu já tive acesso, e eu comprei todos os livros que foram traduzidos, estou lendo alguns que estão em inglês ainda. E a Davis, às vezes, ela até força a barra para mostrar que o socialismo pode funcionar para algumas experiências de solução de problemas, mas é porque para ela está muito claro que o capitalismo não é uma saída, né? Ela já conseguiu identificar isso e ela é muito prática, inclusive, na forma de colocar isso no texto, né? Então ela não fica o tempo inteiro reforçando. Você não vê, o capítulo não fica toda hora reforçando o capitalismo agiu aqui. Não, para ela está muito claro que a maneira como o capitalismo foi usando o trabalho doméstico para oprimir pessoas, e como ele também desumanizou as mulheres negras, e como o racismo agiu como perfeito para o capitalismo, num processo de desumanização dessas mulheres. Tanto é que, no final do texto, ela coloca, do capítulo, ela apresenta uma frase muito boa. Ela vai dizer assim, mais do que quaisquer outras mulheres envolvidas na campanha contra a escravidão, as irmãs Grinquet instalavam a constante inclusão do tema do direito das mulheres. Ao mesmo tempo, elas argumentavam que as mulheres nunca alcançariam sua liberdade, independente do povo negro. E elas falavam assim, eu quero ser igualada ao negro. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que ela não se vê numa condição de igualdade de direitos em relação ao homem negro. E aí, no capítulo anterior, a gente trabalhou a ideia da igualdade sexual no campo lá da lavoura, no campo lá dos engenhos na escravidão. Então, a mesma mulher que é colocada para fazer os mesmos trabalhos, tanto mulher negra como homem negro, agora se vê numa condição de desigualdade no acesso a direitos. Então, tanto é que ela precisou que pessoas
pudessem representá-la nesses espaços. E aí a gente tem algumas figuras que foram colocadas nesse capítulo que são importantes, de mulheres brancas que tinham essa consciência de classe e de raça, né, muito aprofundada, a ponto de entender que elas não seriam totalmente livres enquanto as suas irmãs negras não fossem livres também. Elas não estavam preocupadas em brigar a quem que deveria ter direito primeiro, né, mesmo sabendo que elas já acessavam direitos que as mulheres negras não acessavam. Então, essa compreensão, e aí eu concordo com o José, de que as lutas específicas, eu acho que o problema não é as lutas específicas, a gente precisa das lutas específicas para pautar as questões, mas eu acho que o problema real é como o liberalismo se utiliza dessas identidades e das lutas de identidades, eu não chamo de identitárias, porque eu acho que a gente precisa, sim, principalmente quem é das ciências sociais sabe a importância do campo das identidades, para a gente fomentar uma série de coisas que a gente conquistou no Brasil. A grande questão é que o liberalismo ele está o tempo inteiro disputando as nossas lutas, né? E aí a gente tem pessoas também que não são muito coerentes e agem de forma hipócrita com coisas que são muito sérias para a galera que debate de forma séria aquilo ali. Então a gente tem a Angela Davis, uma mulher que visivelmente é comunista, não tem dúvida nenhuma nesse texto. E as pessoas usam as frases dela de forma, né, dentro de um contexto liberal, assim. Então pega a frase dela lá, as mulheres negras, quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela, e usa isso como se fosse, sei lá, educação. Eu sempre zoo, né? Falando, parece que até que a educação física, eu tô aqui no meu quarto me movimentando, não é disso que a Davis está falando. Tanto é que ela faz um discurso anterior que nunca ninguém mais comentou, mas está lá no discurso dela. Ela fala o que o capitalismo fez com a vida das mulheres negras no Brasil, e no final, ela fala essa frase. E aí o que as pessoas pegaram foi só a frase que valia para qualquer partido e para qualquer espaço, e é isso aí. Então, é isso, as pessoas estão sempre utilizando de contextos sérios, de movimentos sérios, e despolitizando as nossas lutas. Qual que é a nossa responsabilidade enquanto alguém que se coloca, então, anticapitalista? É resgatar essas pessoas, resgatar esses autores, e estar sempre denunciando essas tentativas de roubarem os nossos autores, assim. Está acontecendo muito forte, né? Eu vi alguns cursos que estão sendo feitos, aí, inclusive, pela PUC, e aí os nomes da Davis, né? Claro, vende muito. Eu lembro que um amigo meu fez uma carta para a PUC falando que era um absurdo como é que coloca uma mulher como Angela Davis num curso daquele, e que a mensalidade era caríssima e não era acessível para pessoas pretas e não tinha bolsa. Uma bolsa que fosse para pessoa negra. Então, ser antirracista é isso. Se a PUC estivesse querendo ser antirracista, ela minimamente tinha a ver com a política de bolsas nesse curso aí que ela voltou a Davis, mas não faz. E aí as pessoas vão questionar, tá, mas por que a Davis está lá no curso? Gente, a mulher está nos Estados Unidos, ela está ofertando os cursos, ela não tem como combater todo o racismo do Brasil. A gente tem a nossa demanda aqui, a gente tem a nossa luta aqui. Acho que cabe a gente, enquanto antirracista, inclusive pessoas brancas que têm acesso a esse espaço universitário, que tem determinados espaços de privilégio dentro do campo acadêmico, de denunciar isso, de não aceitar. Só que às vezes a gente deixa passar batido, né? E quando a gente vê, o estrago maior é feito lá na frente. E aí a gente vê pessoas usando espaços importantes como a política e dizendo, vote em mim porque, sei lá, sou negro, vote em mim porque sou LGBT ou porque eu sou qualquer outra coisa, sem levar em consideração que até mesmo o espaço que eu estou ocupando pode estar o tempo inteiro desmontando as políticas para aquele grupo que eu digo representar. Então, tem que ser responsabilidade nossa e principalmente responsabilidade de quem se coloca como antirracista, saber bem o que está fazendo o tempo inteiro, se questionar o tempo todo também sobre as suas próprias ações. Assim. Aí tem pessoas inscritas agora, vou deixar a Isabela coordenar. Isso, eu tenho uma pergunta daqui a pouco, mas agora é a vez do Marcos e da Cláudia. Então, Delza, eu vou tentar ser rapidinho, porque eu sei que deve ter aí um monte de gente querendo falar, né? Então, vou tentar ser rapidinho aqui. Na verdade, eu quero fazer, assim, 2 destaques, né? Um é chamar atenção para o próprio título, né? Ou subtítulo do livro, né? Mulheres, Raça e Classe. Isso, eu acho que isso diz muita coisa, né? Nisso que a gente está conversando agora aqui, né? Na verdade, Ângela está chamando atenção para como que o poder, né? Essas relações de força, né? Elas se articulam, né? E, no caso aqui, ela destaca, né, essa articulação através dessas 3 categorias, né?
três categorias, mulher, raça e classe. Então, é importante observar isso, né? Além da estratégia, né? Além daquilo que ela observa com análise, né? Que chama atenção para a interseccionalidade, quer dizer, como que é necessário, né, haver uma articulação para enfrentar esse poder que se articula, ela está chamando atenção também para o fato de que há uma articulação do poder, né? Que é mulher, raça e classe. E aí eu chamo atenção para a realidade brasileira pensando na pergunta que o Zé fez, né? Na verdade, durante muito tempo, eu vou dar um depoimento aqui, que eu acho que eu sou um dos mais velhos aqui do grupo, eu vou dar um depoimento aqui que é o seguinte, assim, eu participei, o Zé tá dizendo que não, mas assim, eu participei da articulação, né, que preparou o 88, né, que é a crítica social, a crítica na rua do centenário, né, entre aspas, abolição da escravidão, né? E naquele momento, a gente tinha muita dificuldade em convencer os nossos colegas, né, dos partidos de esquerda, enfim, do movimento de esquerda, porque a gente também enfrentava essa mesma crítica, né? Mas vamos tratar da questão racial agora, a gente precisa fazer a gente precisa fazer a transformação da sociedade através da luta de classes, né? Discutir isso, até mesmo levar isso para dentro do partido, levar isso, né, para dentro do movimento de esquerda, de alguma maneira vai criar uma divisão da própria esquerda, né? Mas, assim, eu estou dizendo isso porque, fundamentalmente, a gente tem que fazer a pergunta, né? Como se define a classe no Brasil? Como se definia a classe, né, nos Estados Unidos? Essa pergunta vai levar necessariamente, a essa interpretação que Angela Davis fez lá e a interpretação que a gente deve fazer no Brasil. Não tem como se pensar a luta de classe no Brasil e nos Estados Unidos sem levar em consideração essas questões que Angela Davis está chamando a atenção aí, né? Essa articulação que estrutura o poder, né? Mulher, raça e classe. Esse é um ponto, né? O outro ponto, Deus, com relação a essa observação que você faz. Foi fundamental o nosso contato, o contato das esquerdas, né? Vou deixar assim, com o trabalho de Angela Davis. Sim, mas então, quando eu digo que já havia, né, e você já disse isso, né, no outro encontro, no encontro anterior, há um esforço de interpretação, né, que sai da luta, né, do movimento negro no Brasil também. Então é importante, na verdade, colocar a Angela Davis nesse diálogo, né, com as intelectuais brasileiras, né? Você disse isso na outra aula. Então, já havia uma interpretação de mulheres, né, sobre o lugar da mulher, né, não só no movimento negro, mas, né, nas lutas aqui, né, no Brasil. Então, acho que essa conexão também é interessante, é importante, é fundamental ser feita. E, para finalizar, que tem a ver com tudo isso aqui, é que a Nancy Fraser, agora eu digo, né, há pouco tempo, né, no livro dela, 99%, né, ela tenta fazer isso, né, ela tenta fazer uma meia-culpa. Qual é o seu nome, Marcos? Desculpa te interromper. Desculpa, é Nancy Fraser. Tá, obrigada. Tá? Ela tenta fazer isso. Ela tenta fazer uma espécie de meia-culpa, dizendo que faltou a interpretação socialista, né, que ela faz, né, que o feminismo faz, quando ele desconsidera e desconsiderou durante muito tempo aí o papel das mulheres negras, né? Mas, enfim, é um pouco nesse sentido. Eu acho que foram mais considerações, assim, que eu concordo com todas, inclusive, com um adendo ou com um destaque, na verdade, para o ponto que você comenta sobre o lugar das mulheres negras brasileiras, assim. Talvez eu não tenha comentado hoje, mas está sempre no meu imaginário que Lélia Gonzalez, que Luísa Bairros, principalmente, eu estou no momento, inclusive, redigindo um trabalho sobre a importância da CONAPI para o cenário da representação popular, e eu acho muito, assim, tipo, fantástica a forma como não só Matilde Ribeiro, como Luísa Bairros conduziu a Secretaria de Política de Igualdade Racial, que foi a CEPI, e como ela, inclusive, dialogou diretamente, né, e ela deixa isso muito claro, que só foi possível a gente chegar num ponto de ter a Conferência de Durban, que trouxe aí cumprir um papel muito importante para as lutas contra a discriminação racial no mundo, porque mulheres negras pavimentaram esse espaço, né? E ela cita algumas mulheres do mundo inteiro que estavam presentes e que estavam fazendo esse papel. Então, sim, a Davis, na verdade, eu coloco ela nesse lugar de elucidar, porque eu vejo que a esquerda, a própria esquerda que fica o tempo inteiro criticando os Estados Unidos, que fica criticando o imperialismo e tudo mais,
ama quando vem uma mulher como, por exemplo, a Angela Davis, que veio dos Estados Unidos para poder receber um texto como esse, Mulheres Raça e Classe. E não somente por isso, a Davis realmente ela fez um esforço absurdo nesse é o clássico dela, né? É um livro muito bom, muito bem escrito, e ela traz considerações que ela fez lá em 81, a gente que não tinha tido acesso ainda, né? A gente, o que eu falo assim, massa, porque as intelectuais que estão na academia já conversavam com a Angela Davis, a própria Davis teve contato com todas as mulheres que eu estou comentando, com a Lélia Gonzalez, principalmente. Então, não era desconhecida para Lélia Gonzalez a figura de Angela Davis, quem ela representava para o pensamento feminista internacional. Mas eu falo que para as massas hoje está muito mais fácil a gente saber quem é Angela Davis de alguma forma, assim, pelo menos nem que seja de forma pincelada. Aí, claro, a gente tem agora a luta que é não fazer com que os discursos dela sejam esvaziados pelo liberalismo e pelas ditas lutas somente pelas identidades. Mas é como tu falou, Marcos, há quanto tempo a gente não está brigando nos partidos? Eu fui do Partido dos Trabalhadores, estou no Partido Socialismo e Liberdade hoje. E eu sei o quanto que é difícil essa galera descer do salto, sabe? E eu vi a galera que eles não consideram, tipo, os intelectuais do partido. Que geralmente tem cor, né? Essas pessoas têm cor. E são as pessoas não brancas, né? Que estão dentro desse lugar. Porque não são, como a própria Carolina colocou, não é só as pessoas negras que sofrem racismo, né? O racismo não é uma violência que é cometida somente a pessoas negras, mas a todas as pessoas não brancas. E acho que é isso. Tem mais gente inscrita também. Mas muito boas considerações de vocês. Ótimo. A gente não tem nenhuma pergunta e já foram todos os inscritos. Eu vou finalizar com uma pergunta, Delza. É mais uma curiosidade. Não sei se mais alguém tem alguma outra pergunta, daí a gente pode abrir, mas até agora ninguém se manifestou e a gente vai dar a nossa hora. Tem um comentário da Fábia. Ah, sim, verdade. Eu esqueci. Queres ler o comentário agora? Acho que pode ser, porque a gente encerra essa sessão. O que eu achei muito tocante nesse capítulo é que ela mostra claramente que, mesmo dentro da luta abolicionista, que é uma causa genuinamente negra, apesar de o movimento feminista branco acabar somando forças, não é bem um movimento feminista branco ainda, né? Ele não era intitulado dessa forma, era um movimento de mulheres, no geral, e tanto é que o sufragismo mesmo não é um movimento que somou muito conosco. Mas essas mulheres brancas, abolicionistas, elas cumpriram esse papel que você fala de somar forças, e ela coloca, né, que a mulher negra realmente não tinha visibilidade nenhuma, foi preciso conquistar espaço. Sim, os homens negros também não tinham, só que dentro de um contexto específico de direitos da época nos Estados Unidos, os homens acessavam direitos que mulheres não. E aí foi que a gente pôde contar com o Frederick Douglass nesse processo, mas eu sempre gosto de colocar, não em pé de igualdade os homens negros e as mulheres negras, mas de mostrar que eles não estão com toda essa regalia de direitos como hoje o feminismo negro, às vezes, tenta mostrar, né? E aí eu vou falar o feminismo negro, mas são vários feminismos negros, então são alguns aí que se perdem na maneira de expressar sobre direitos de homens e de mulheres negras. No geral, a gente sabe que alguns corpos tomam mais do que outros para algumas explorações específicas. E na cadeia, a gente já conseguiu se dar conta de que os homens negros, né, estão em maioria. Mas, claro, o sexismo está presente também dentro da prisão. Tem uma série de violências que mulheres negras também sofrem. E com a política de drogas ficou pior ainda, porque elas estão sendo encarceradas, inclusive acusadas de fazerem parte do tráfico de drogas por conta de algum envolvimento com algum companheiro do tráfico de drogas, que estava dentro desse contexto de tráfico de drogas. Então, as mulheres não estão fora das violências que os homens negros sofrem. Mas é sempre bom mostrar, tipo, com dados, às vezes, assim, para mostrar mesmo, até porque a gente sabe, né, que as chances de um homem, e aí é sempre importante também falar das identidades, né? Um homem cis, negra, um homem negro cis, e uma mulher negra cis que for parado pela polícia na madrugada, as chances de um morrer e de outro morrer, o IPEA já mostrou que para o homem negro essa estatística ela é mais pesada. Mas não quer dizer que a mulher negra não é atingida com essa morte, né? Ou com uma prisão desse homem, porque quando um homem negro, por exemplo, é preso, abala toda a estrutura de uma família, né? Geralmente de uma mãe negra,
de uma companheira, dos filhos. Então, as mulheres negras também estão ali na base da mesma forma, sofrendo do mesmo jeito, só que as violências acontecem de maneiras atravessadas de forma distintas, né? Mas é isso, Fábio. Ótimo, acho que agora a gente encerrou. Queria confirmar se mais alguém tem alguma pergunta. Se não, eu vou fazer a minha pergunta, que ela é rápida. Você falou que já leu vários livros da Angela Davis. Eu queria saber se a Angela já falou, se ela fala sobre o racismo, outros tipos de racismo que não são específicos com a comunidade preta. Por exemplo, quando a gente estava falando ali do Afeganistão. Se ela chega a comentar. Olha, nos livros que eu li dela, ela não comenta sobre isso, mas nos discursos que ela tem feito, principalmente no curso Feminismo Negro que ela fez em 2017 na UFBA e na UFRB, esse é da UFRB, tem na internet, você consegue acessar 2 horas de palestra dela falando. Ela se preocupa muito com o lugar, principalmente das mulheres palestinas, então ela demonstra uma atualidade do pensamento dela para essas mulheres, assim, de preocupação da luta, também do lugar das mulheres palestinas, e eu acho que, com certeza, isso também tem a ver com o próprio período histórico, né, tipo, talvez quando ela escreveu esses livros, os livros demoraram para ser traduzidos, mas são livros escritos há muito tempo, assim. Tem textos dela também, que, tipo, são artigos que foram publicados e que não foram traduzidos, aí ela fala sobre esse caso das mulheres que não são necessariamente negras, mas que ela reconhece que sofrem racismo. Mas, no geral, ela está sempre dando destaque para as mulheres palestinas mesmo. E tem um livro que ela se preocupa com as mulheres latino-americanas. Eu vou achar o título, já ponho aqui no chat, rapidinho. Ela escreveu com uma outra mulher, que é a Gina, e ela está se preocupando muito com o lugar das mulheres latino-americanas e como que elas sofrem violência. Então, ela percebe o racismo atuando de formas diferentes em contextos diferentes também. E queria saber se mais alguém tem alguma pergunta. A gente já deu o nosso horário, senão a gente pode finalizar aqui o nosso encontro. E agora, para a parte dos lembretes, né, que no nosso próximo encontro a gente vai falar sobre o capítulo 3, para o pessoal não esquecer de ler o capítulo 3, se for possível, e que a gente vai se encontrar no mesmo link, e se acontecer algum problema com o link, a gente vai enviar um novo link por e-mail, mas provavelmente vai ser esse mesmo, o nosso próximo encontro. E gostaria também de agradecer a Delza pela presença, muito obrigada por mais uma aula, por compartilhar tanto com a gente. Agradecer a presença de cada pessoa que esteve aqui hoje e também dos nossos intérpretes. A gente fica muito feliz com a presença da Stephanie e do Giliard. Obrigada. Eu quero agradecer também aos intérpretes. Eles cumpriram um papel fundamental de acessibilidade aí, né? Vou pedir para vocês ligarem as câmeras para a gente fazer, então, o nosso print final. Isabela faz isso para a gente, Isabela? Consegue fazer aqui para mim, aparece as falas das pessoas ali. Muito legal, gostei bastante de debater com vocês. Eu vejo que vocês estão lendo o livro. É bem bom que vocês estão conseguindo acompanhar, pelo menos no PDF, que vocês conseguem trazer dúvidas assim, dos capítulos. Assim. Acho que daqui para frente, esses primeiros capítulos eles são difíceis de compreender mesmo, com capítulos com contextualizações muito históricas. Mas vai chegar alguns capítulos que vocês vão ficar assim, ó, principalmente quando chegar no mito do estuprador negro, quando ela falar sobre o lugar das sufragistas, vai ser aquele capítulo que você vai começar a ler e, por mais que seja cansado, você vai querer ler até o fim. Você vai querer entender tudo que está acontecendo agora, o que essa galera fez de errado lá no passado, que deu ruim para nós agora, assim. Eu super recomendo que sempre leiam, tragam as frases que vocês não entendem, porque talvez eu deixe passar e se vocês trouxerem, a gente tem a oportunidade de debater algo que, sei lá, talvez seja crucial até para a luta de vocês, assim.
Não sei também o quanto que vocês estão imersos nesse debate, assim, estão começando agora. E eu acho que é isso. Quem for fazer o print já faz e a gente pode se despedir. Queres que eu faça outro print? Eu já te fiz o printzinho, gente. E sobre a questão da doação dos livros, em breve a gente vai entrar em contato, a gente está resolvendo esses pormenores, mas a questão para quem preencheu o formulário de doação, a gente vai em breve mandar o contato com vocês. Muito obrigada, pessoal. E também falar que o formulário continua aberto, né? Então, para doação de livros, se vocês quiserem compartilhar com mais pessoas, a gente vai deixar aberto, assim, durante os encontros mesmo. Então, se as pessoas se inscreverem durante os encontros e também quiserem receber, podem responder lá o formulário que não foi fechado. E pode convidar os amiguinhos também para se inscrever no curso, no clube de leitura, porque a gente ainda vai estar dando certificado até 50% da presença, então ainda dá tempo de se inscrever. Isso. Obrigada, pessoal. Boa noite. Parabéns, parabéns pessoal da organização. Muito bom, hein? Muito obrigada. Legal, galera. Até a próxima segunda, então. Tchau, tchau. Até segunda, gente. Muito obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada. E fora Bolsonaro, hein? Boa noite, Bolsonaro. Todo dia a gente fora Bolsonaro. Tchau, tchau. Tchau, galera. Isa, quero falar contigo no final, para variar. Tá. Beleza. Deixa eu finalizar aqui a gravação.